Será que o inferno existe ou será que é uma invenção da religião para colocar medo nas pessoas? Saudações a todos, mais um vídeo do canal Vai na Bíblia e hoje o assunto é inferno. Quantas vezes você já viu pessoas dizendo que se você fizer isso ou fizer aquilo, você vai para o inferno? Será mesmo que esse lugar existe? Tratando-se de um assunto como esse, que envolve o destino de pessoas, nós não podemos errar. Por isso, aqui não cabe opinião pessoal e nem tradição religiosa. Muito menos recorrer a experiências sobrenaturais como sonhos ou supostas visitas ao inferno. A Bíblia tem que ser nossa única fonte e nós não podemos ir além do que está escrito. É aqui que nós temos que separar aquilo que nós queremos acreditar daquilo que a Bíblia ensina. No Antigo Testamento fica muito claro que haverá salvação e que também haverá condenação, mas não fala especificamente sobre o inferno. A palavra utilizada é Sheol, mas Sheol não significa inferno. Sheol é uma palavra hebraica que, dependendo do contexto em que ela é utilizada, pode significar morte, sepultura, abismo ou simplesmente destino dos mortos. Já no Novo Testamento nós temos a palavra grega Hades, que é equivalente ao Sheol e significa mundo dos mortos. Seria o local onde os mortos aguardam pelo julgamento. E apesar de algumas traduções utilizarem a palavra inferno, Hades também não é inferno. Mas isso não quer dizer que a Bíblia não fale sobre o inferno. Aliás, quem mais falou sobre o inferno foi o próprio Jesus. As palavras utilizadas para se referir a inferno são Geena e Lago de Fogo. E apesar de muitos falarem que Geena não é inferno, supondo tratar-se de um lugar onde se queimava lixo fora de Jerusalém, isso não desqualifica o sentido espiritual de Geena. Afinal, Jesus sempre usava coisas do cotidiano para ilustrar uma verdade espiritual. E no caso de Geena, Jesus estava claramente se referindo ao destino final dos ímpios de todas as épocas, inclusive da nossa. Resumindo, quando a Bíblia usa Sheol ou Hades, não fala de inferno. Mas quando a palavra é Geena ou Lago de Fogo, aí sim estamos falando de inferno. O inferno existe. Vamos lá então começar a análise desse vídeo. Bem, eu concordo em partes com o que o autor do vídeo ele disse. Porém, a conclusão dele está totalmente errada. A Geena, ela significa literalmente Vale do Inom, onde se jogava lixo e cadáveres. Nesse local usava-se para a eliminação de cadáveres e não tortura de pessoas vivas. Vamos ver o que diz Jeremias 7, 32 e 33. Diz assim: Por isso, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão esse lugar Tofete ou Vale de Ben-Inom, mas Vale da Matança, pois ali enterrarão cadáveres, até que não haja mais lugar. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves e para os animais, e não haverá o que os afugente. Bem, essa profecia de Jeremias, ela se cumpriu. A transformação de Tofete e do Vale de Inom num vale de matança, cheio de cadáveres e de judeus, sem haver nas sepulturas para impedir que fossem devorados por aves e animais, ela ocorreu em 607 antes da nossa era comum, quando Jerusalém, após um longo sítio, lhe caiu diante dos babilônios, e os sobreviventes foram deportados, ficando a cidade como um lugar devastado. Jerusalém e Judá elas ficaram devastadas por 70 anos, conforme mostram os registros bíblicos. Então a questão de Jesus ele usar o cotidiano para ilustrar verdades espirituais, isso está correto. Porém, a verdade espiritual que Jesus queria passar não era a respeito do inferno, e sim da destruição por completo, assim como aconteceu nos dias de Jerusalém. Por isso ele usou a palavra Geena, que significa literalmente Vale do Inom. Então os israelitas daquela época sabiam do que Jesus estava realmente falando. Em Marcos 9, 47 e 48, onde Jesus descreve a Geena, ele faz a alusão a Isaías, capítulo 63, versículo 24, onde diz que os vermes não morrem e o fogo não extingue. Então o que Jesus ele quis dizer com isso? Jesus ele fez um quadro figurativo não de tortura, mas de destruição por completa. Em Isaías não se tratava de pessoas vivas, e sim
os cadáveres dos homens que transgrediram contra Deus. O vale de Inom, ele era um lugar da eliminação do lixo e de cadáveres. Então o fogo, talvez aumentado em intensidade pelo acréscimo de enxofre, conforme diz Isaías 33. Onde o fogo não alcançava, proliferavam vermes ou gusanos, consumindo tudo que não fora destruído pelo fogo. Existiam então duas formas de destruição, a putrefação e a incineração. Nesta base, as palavras de Jesus significariam que o efeito destrutivo do julgamento adverso de Deus não cessaria até se ter alcançado a destruição total. Temos que entender também que o lago de fogo ele significa o mesmo que Geena, ou seja, destruição total e eterna. Na Bíblia, apenas 5 versículos mencionam um lago de fogo. E eles indicam que não se trata de lago de fogo literal, mas sim de um símbolo. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, o diabo é lançado no lago de fogo. Então será que uma criatura espiritual ela pode ser queimada? Bem, vamos deixar que a Bíblia ela responda. Êxodo 3:2 diz: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Podemos ver nesse texto que não se trata de um fogo literal, porque não se pode queimar criaturas espirituais. Apocalipse 20:14 diz que a morte é lançada no lago de fogo. Mas o que é a morte? A morte ela não é um ser literal, mas ela representa um estado de inatividade, ou seja, a ausência de vida. Sendo assim, é impossível a morte também ser queimada. Apocalipse 19, verso 20 diz que a fera e o falso profeta, ambos serão jogados no lago de fogo. E tanto a fera quanto o falso profeta são uns símbolos. Então seria mais lógico concluir que o lago onde eles serão lançados também seria um símbolo. Então o que realmente é esse lago de fogo? Ele representa a segunda morte, que nós falaremos um pouquinho mais a respeito disso no decorrer deste vídeo. Mas ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia não diz que o inferno é um local onde o diabo reina e os demônios torturam pessoas. Também não diz que o inferno é um lugar onde os pecadores se divertem. Não diz que o inferno fica no centro da terra e deixa claro que não tem ninguém no inferno ainda, nem o diabo. A Bíblia ensina que os mortos ressuscitarão para serem julgados e condenados. Corpo e alma serão lançados no inferno. Será que é realmente isso que a Bíblia diz? Bem, vamos ver. Apocalipse capítulo 20, versículo 13 diz assim: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. As pessoas, elas serão julgadas, cada um segundo as suas obras. Mas será que pelas obras passadas? Vamos deixar novamente a Bíblia responder. Romanos capítulo 6, versículo 7 diz o seguinte: Quem morre foi perdoado pelo pecado. Então se a pessoa não tem pecado, então por que ela tem que ser castigada? Ela não foi absolvida do seu pecado? Colocamos também uma observação aqui nesse ponto, né, que é um outro tema, mas exceto, né, as pessoas que são consideradas por Deus iníquo. Então essa pessoa ela já está condenada à destruição eterna. Porém, só Deus sabe quem são essas pessoas, as pessoas iníquas. Porque na Bíblia existem 3 classes, né? Os justos, os injustos e os iníquos. Então os justos e injustos, né, eles vão ser ressuscitados. E os iníquos, não. Eles vão ser destruídos completamente. Esses não têm a esperança da ressurreição. Jesus descreveu o inferno como um lugar de escuridão, tormento, tristeza, vergonha e revolta. As palavras que Jesus utilizou para descrever esse lugar foram trevas, fogo, choro, vermes e ranger de dentes. O fato de Jesus ter usado essas palavras para descrever não faz do inferno um lugar de tormento. E nós vamos analisar por quê. Trevas. 1 Reis 8, verso 12 diz assim:
Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. O fato de Jesus ele usar trevas não faz de lugar de tormento um lugar ruim. Salomão ele disse que moraria nas trevas. Será que Deus morava em um lugar de tormento, um lugar onde nem mesmo um ser humano gostaria de morar? Fogo. Deuteronômio capítulo 13, versículo 16 diz: E ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade e todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus. E será montão perpétuo, ou para sempre, nunca mais se edificará. Fogo muitas vezes é usado como símbolo de destruição eterna ou completa. Veja também Isaías 34, do 5 ao 11, que mostra o julgamento sobre Edom, especialmente no versículo 10, que mostra que nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, pelos séculos dos séculos ninguém passará por ela. Ou seja, para sempre. Nós podemos ver diante desses dois textos e ver claramente que o fogo ele é usado para simbolizar a destruição e não um tormento eterno. Vermes. Marcos 9,48 diz: onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Não vemos esse texto dizer que a pessoa fica sofrendo, e sim que não morre, e sim o que não morre são os vermes, e não a pessoa. Como vimos anteriormente, destruição por completo, sem esperança de escapar. O que não é queimado por fogo é comido pelo verme. E não podemos esquecer também do contexto que Jesus aplicou esse texto. Choro e ranger de dentes. O fato é que quando Jesus disse que ele não disse que seria eterno. O ranger dos dentes também não significa tormento, e ele pode indicar ira ou angústia e desespero. O contexto de Atos, capítulo 7, versículo 54, mostra que Estevão estava falando aos judeus. E qual foi a reação deles? Veja o que diz. E ouvindo eles isto, enfureceu-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. O inferno é um lugar terrível, não há dúvidas. Pense na pior dor que você já sentiu na sua vida, seja ela física ou emocional. O inferno é um local onde essas dores serão intensificadas e prolongadas. E o que muitos perguntam, por quanto tempo? Bem, a Bíblia ela diz que não haverá mais dor. Será que você já leu isso na sua Bíblia? Bem, se você ainda não leu, vamos ler, né? Apocalipse 21:4 diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Se no inferno a pessoa fica sofrendo essas dores prolongadas e intensificadas, como disse no vídeo, além de não acabar com a dor, ainda vai fazer ela eterna. Veja que absurdo isso. Imagina você lá, salvo, uma vida boa, imaginando. Agora imagine um parente teu que está lá no inferno. Ou até mesmo a sua mãe, o seu filho ou filha sofrendo no inferno todas essas dores, o tormento do inferno, como o rapaz falou no vídeo. Como você se sentiria sabendo disso? Você ficaria feliz? Poderia você ficar feliz sabendo disso? Hoje, quando morre alguém, que só fez coisas ruins, como roubar, matar e etc., nós vemos os familiares dizendo, pelo menos não está sofrendo. Por mais ruim que seja a pessoa, nós não queremos ver nosso familiar ele sofrer. E não conseguimos viver bem sabendo disso, sabendo que a pessoa está sofrendo. Agora, e Deus? O que acha de torturar pessoas no fogo? Na Bíblia, nós vemos que Deus ele odeia a tortura, ainda mais pelo fogo. Deuteronômio 12:31 diz assim, Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles em seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses.
Podemos ver também Jeremias 32:35, que diz: E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração, que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Torturar pessoas no fogo é abominável para Deus. Nós vemos que o Deus verdadeiro não gosta disso, e sim os deuses falsos. Sendo assim, o inferno, onde a pessoa é jogada no fogo para sofrer tortura, será que Deus é que causa tal coisa? O Deus verdadeiro? Será que isso é coisa do Deus verdadeiro? Vou repetir mais uma vez. Quem gostava de jogar pessoas no fogo era deuses falsos e não o Deus verdadeiro. Será que o Deus verdadeiro ensina a doutrina do inferno de fogo? Pense nisso. Alguns entendem que o inferno é um local de extinção eterna e não de punição eterna. Uma das passagens utilizadas para dizer que o ímpio será aniquilado é em Mateus 10, onde Jesus diz: Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer ou destruir no inferno tanto a alma como o corpo. A argumentação é que fazer perecer ou destruir seja o mesmo que aniquilar ou deixar de existir. Mas o problema é que nem sempre aquilo que é destruído desaparece. Ele apenas deixa de exercer o propósito pelo qual ele foi criado. E parece ser essa também a ideia do outro versículo que é utilizado, em 2 Tessalonicenses. Eles sofrerão a pena de destruição eterna ou perdição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Aqui, se a gente for usar o mesmo raciocínio e entender que destruir é deixar de existir, o versículo fica totalmente redundante. Porque se destruir é deixar de existir, não teria por que falar separação da presença do Senhor e também não teria por que falar da majestade do seu poder. Veja só o que diz a obra Estudo Perspicaz das Escrituras, publicada pelas Testemunhas de Jeová, volume 1, página 687, referente ao texto de Mateus 10:28. Sobre esse texto, diz o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, editado por Brown, de 1978, volume 3, página 304. Mateus 10:28 não ensina a potencial imortalidade da alma, mas a irreversibilidade do julgamento divino dos impetinentes. Também, o Léxico Grego-Inglês do Novo Testamento de Bauer, de 1979, página 95, dá o sentido de morte eterna, a frase grega de Mateus 10:28, traduzida por destruir na geena tanto a alma como o corpo. Assim, ser consignado à geena refere-se à total destruição, da qual a ressurreição é impossível. A palavra destruir em Mateus 10, que é apólime, significa destruição, não uma mudança de atitude. Em 2 Tessalonicenses, usa-se a palavra oletros, que significa destruir de forma prolongada, ou seja, destruição eterna. Por exemplo, essa mesma palavra ela é usada em 1 Tessalonicenses 5:3 e é vertida como destruição. A palavra aqui traduzida por destruição como sendo a sorte final dos ímpios, isto é, eletros, que, de acordo com o léxico de concordância de Strong, significa, de uma palavra primária, polme, que significa destruir, forma prolongada. Primeiro, ruína, destruição, morte. Primeiro A, para a destruição da carne, dito de males externos e problemas pelos quais as concepções da carne são subjugadas e destruídas. Como nós podemos ver que a mesma versão que usa o substantivo oletros como destruição, como significado de aniquilação. Então isso é uma falta de sinceridade e comprometimento com a verdade bíblica. Não vemos em nenhum momento nada indicando
que seja mudança de propósito. A palavra correta é destruição e não tormento. E além desses dois versículos, alguns afirmam também que a expressão segunda morte, que aparece 3 vezes em Apocalipse, também significa que o homem será aniquilado no lago de fogo. Porém, a palavra morte no Novo Testamento é frequentemente utilizada para se referir ao estado do homem em relação à separação de Deus, e não à morte literal. No vídeo, um texto citado é o de Apocalipse capítulo 2, versículo 11, que diz: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. No versículo 10, diz que aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Como assim, aquele que for fiel até a morte? Bem, já que não é literal, então aquele que se separar de Deus ganhará a coroa da vida ao invés do inferno? Caso a morte não seja literal, não tem sentido. Vamos entender o versículo 11 com o que significa não receberá o dano da segunda morte. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 20, do 4 ao 6. Diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, mostra que é uma morte literal e não simbólica. Esses receberam a coroa da vida, ou seja, eles não morrerão mais, serão imortais e reinarão com Cristo. Por isso não receberão o dano da segunda morte. Eles viverão para sempre e não poderão ser destruídos. Por isso, em Apocalipse 2,10 diz que receberão a coroa da vida, e no verso 11 diz que não receberá o dano da segunda morte, porque eles foram fiéis até a morte literal. Para entender a segunda morte, devemos entender a primeira morte. Essa primeira morte ela é a adâmica, conforme diz Romanos 5,12. Por causa do pecado que todos nós morremos, por Jesus sacrificar a sua vida por nós, haverá então uma ressurreição, tanto de justos como de injustos, conforme diz Atos 15:24. E os que forem ressuscitados nos 1000 anos do reinado de Cristo, passarão por um julgamento. Por isso, nós vemos em Apocalipse 20, do 4 ao 6, dizer que os santos que morreram fiéis reinarão com Cristo, e julgarão quem é justo e injusto. Por isso que o texto diz, esta é a primeira ressurreição. E ele diz também que quem tem parte da primeira ressurreição. O objetivo é explicar sobre o inferno. Então, futuramente nós vamos explicar sobre quem reinarão com Cristo. Mas então, o que é a segunda morte? Vimos que a primeira morte é por causa do pecado de Adão, e que haverá a ressurreição, e essa morte será eliminada por Deus no futuro. 1 Coríntios 15, 21 e 22 diz: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. A segunda morte, no caso na Bíblia, ela não fala nada sobre uma ressurreição. Então a segunda morte significa destruição eterna. Outro agravante é que no contexto onde é utilizado o termo segunda morte, também aparecem frases como para todo sempre e dia e noite. Em todos esses casos, tudo indica se tratar de uma separação definitiva de Deus e não de uma aniquilação completa. Por isso, para afirmar que destruição ou segunda morte significa aniquilação e deixar de existir, é preciso forçar demais o texto.
e ser tendencioso na interpretação. Ser atormentado dia e noite e para sempre não se trata de uma tortura literal. Primeiro, Hebreus 2,14 diz: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Como vimos no texto, o diabo será aniquilado, eliminado, isto é, destruído para sempre. Segundo, a vida eterna ela é um presente de Deus e não um castigo, conforme Romanos 6,23. Terceiro, a fera e os falsos profetas são um símbolo, então não pode sofrer tortura literalmente. Quarto, o contexto da Bíblia pode revelar que tormento pode ser condição, confinamento ou destruição eterna. Por exemplo, Mateus 18,34 diz: E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que lhe devia. Neste texto, a palavra grega foi vertida para atormentadores, mas algumas traduções vertem para carcereiro ou carrasco, mostrando a ligação entre tormento e confinamento. Outro exemplo para o significado de tormento está nos relatos paralelos de Mateus 8,29 e Lucas 8,31. O texto em Mateus usa a palavra tormento para corresponder ao que o texto em Lucas chama de abismo, um lugar simbólico de total inatividade ou morte. E em diversos textos, o livro de Apocalipse usa a palavra atormentar ou tormento em sentido simbólico. Atormentar pode significar restringir alguém. Portanto, todos os que estão no lago sofrem o tormento de uma restrição eterna, ou a segunda morte, como nós vimos até aqui, que significa destruição eterna. Agora, olha com atenção o que Jesus disse: E irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Fica alguma dúvida? Dá para entender porque essa passagem é um dos maiores problemas para aqueles que defendem que o ímpio será aniquilado. A expressão Olha, isso não é um problema não. Na verdade, o que acontece é a falta de sinceridade de certas versões da Bíblia, o que infelizmente desvia muitos do caminho da verdade. Eles pecam em muitos textos e colocam palavras que não estão no original. O autor do vídeo citou Mateus 25,46, mas, para que a palavra ser tormento, ele deveria ter usado a palavra basanos, mas a palavra que se usa no texto é colazim, que significa uma podadura ou um decepamento. Então colazim significa podadura eterna ou decepamento eterno, e não punição, castigo eterno ou tormento eterno. Sendo assim, o sentido do texto ele não seria tormento eterno, mas de morte eterna. O texto estaria contrastando aqueles que iriam para a morte eterna com aqueles que iriam para a vida eterna, como a Bíblia faz frequentemente. Por exemplo, Deuteronômio 30,15 diz: Vês aqui, hoje te ponho proposto, a vida e o bem, e a morte e o mal. E não contrastando a vida eterna e tormento eterno, que não possui nenhum apoio bíblico. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento ele dá o seguinte significado para colazim. Ali diz, colazim, castigo deriva-se de colos, que significa mutilar, cortar fora, e é usado figurativamente para impedir, restringir e punir. A obra intitulada A Critical Lexicon and Concordance in English and Greek New Testament, de Buller, também dá este mesmo sentido ao colazim. Ali diz: colazim, restringir, cortar curto, podar, manter dentro de limites, interromper, punir. O castigo futuro pelo pecado é claramente definido como morte e destruição. Outro fato que colabora com isso que vimos sobre o colazim é que tal verbo ele deriva de colazo,
que, de acordo com o Lexo de Concordância de Strong, significa podar, devastar como a árvores e a asas, controlar, reprimir, restringir, punir, castigar, corrigir, fazer ser punido. Novamente, nós vemos aqui que a punição está relacionada não a um tormento, mas a cortar fora, decepar, mutilar, como se fazem com as árvores. Mais uma vez, é acentuado que o significado primário de tal verbo é de cortar algo. Então, o sentido secundário deve estar relacionado ao seu sentido principal, e não como uma sequer faça parte do significado primário ou secundário de tal palavra, como o tormento que creem aqueles que acreditam na imortalidade da alma. O dicionário Vine do Antigo e Novo Testamento e o Tyndale Smith Bible Dictionary também dizem colazo como cortar e não como atormentar. Podemos fazer aqui um contraste entre a vida eterna e a morte eterna. E vamos ver então se realmente isso é forçar o texto demais, conforme o autor desse vídeo quer passar. Provérbios 19:16. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Provérbios 11:19. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gálatas 6,8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Mateus 25:46 foge à regra para falar de tormento, pois, como vimos aqui, tormento nem sequer é uma tradução secundária plausível para a palavra. Então, quem na verdade está forçando o texto, meu querido, não somos nós, mas você. Tormento eterno é kolasin aionion no grego. E é verdade que essa expressão também pode ser utilizada para ao longo da vida ou durável, e não somente eterno. Mas o versículo também usa a expressão zoen aionion para se referir à vida eterna. Seria muito arriscado pensar que a mesma palavra tem sentidos diferentes na mesma frase e no mesmo contexto. E a ideia de tormento eterno ela não acontece somente em Mateus 25. Nós temos também fogo eterno em Mateus 18, vergonha e desprezo eterno em Daniel 12. Opa, peraí. Vamos deixar que a Bíblia responda esse seu argumento. Judas 7 diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Mas o que é esse fogo eterno? Vamos deixar que o próprio Jesus explique o que significa. Lucas 17:29 diz: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu ou consumiu a todos. Não atormentou a todos dia e noite. Então o fogo eterno significa destruição. Além disso, com respeito ao texto de Daniel, capítulo 12, a Bíblia CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, verte o texto assim, Daniel 12:2. A multidão dos que dormem no pó da terra acordará, uns para a vida e outros para a rejeição eterna. Muitos dos que ressuscitarem terão a oportunidade de se corrigir. A Bíblia diz que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos, conforme diz João 5:28 e 29. Na versão Almeida que nós estamos usando, o texto de Daniel diz: muitos dos que dormem na morte, e não todos. Esses muitos são aquelas pessoas que têm potencial para a vida eterna. Jesus Cristo disse em Lucas 20:35:
os contados dignos de ganhar aquele sistema de coisas e a ressurreição dentre os mortos. Só que, infelizmente, nem todos aceitarão. Isaías 26:10 nós lemos: ainda que se mostre favor ao ímpio, ele não aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Então é evidente que a oportunidade concedida a muitos, elas não aproveitarão. Assim a ressurreição será de vergonha e desprezo eterno, como vimos na versão CNV, rejeição eterna. Atormentados dia e noite para todo sempre em Apocalipse 20, reservadas para sempre as mais densas trevas em Judas, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga em Marcos 9, e não há repouso nem de dia nem de noite em Apocalipse 14. Todas essas passagens demonstram que a possibilidade do tormento no inferno ser algo eterno é enorme, tanto para o diabo e seus anjos quanto para o homem. Muitos argumentam que não. Olha, essas passagens elas já foram explicadas, né? Mas eu vou ser bonzinho e vou dar mais uma explicação aqui para você. Vamos resumir o que já foi dito. Então, por que o tormento ele não pode ser literal? Primeiro, o diabo ele será eliminado, conforme diz Hebreus 2,14. Segundo, a vida eterna ela é um presente e não um castigo, conforme diz Romanos 6,23. Terceiro, a fera e o falso profeta são símbolos, logo o lugar para onde eles vão também tem que ser simbólico. Quarto, atormentar significa confinamento ou destruição eterna. Com respeito à passagem de Marcos 9, todas as passagens já foram explicadas. Algumas pessoas elas entendem que pessoas que fizeram o bem nessa vida serão ressuscitadas para uma vida eterna, e aquelas que fizeram o mal nesta vida serão ressuscitadas apenas para receberem um julgamento de condenação e depois morrerem novamente. Mas essa interpretação ela traz alguns problemas, então vamos ver eles. Primeiro, Romanos 6,7 diz que aquele que está morto está justificado ou absolvido do pecado. Portanto, uma pessoa ela não pode ser condenada baseada nos atos que ela fez nesta vida, pois ao morrer ela já está quitando sua dívida por ter sido uma pessoa pecadora, assim como nos mostra Romanos 6,23, que nos diz que o pecado pago pelo pecado é a morte. Sendo assim, a pessoa que peca paga com a morte. Não há punições adicionais pelos pecados dessa vida. Segundo, podemos pensar: por que Jeová Deus, em toda a sua sabedoria infinita, ressuscitaria alguém para apenas condená-la à morte de novo? É muito mais fácil e lógico deixar a pessoa morta lá onde está, sem ressuscitá-la. Terceiro, a Bíblia revela que o julgamento final se dará depois da ressurreição, não antes. A Bíblia diz que o julgamento se dará da seguinte forma: Apocalipse 20:12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. Será que esses livros são o registro das ações passadas da pessoa? Não. O verso seguinte esclarece quais são as obras que estão registradas nos livros. Apocalipse 23 diz: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Sendo assim, depois de ocorrer a ressurreição, tanto daqueles que estão nos sepulcros, ou túmulos, bem como até mesmo daqueles que morreram, no mar, ou em caso de navios ou aviões que afundaram, esses, como se mostra que Deus ele tem uma memória ilimitada, então aí é que ocorrerá o julgamento final, de acordo com a ação da pessoa depois da ressurreição, não antes da ressurreição. Então os livros que foram abertos só podem representar futuros requisitos de Deus para os ressuscitados, bem como para aqueles que passaram com vida pelo Armagedon. Para viver para sempre, todos esses terão de obedecer aos mandamentos de Deus,
incluindo quaisquer requisitos novos que Jeová venha a revelar. Assim, as pessoas serão julgadas à base do que fizeram durante o dia do julgamento. João 5, 28 e 29, nós podemos entender assim. Preste atenção na sequência dos fatos mencionados. Primeiro, os mortos escutam a voz de Jesus e ressuscitam. Segundo, eles saem, começam a praticar as suas ações. Terceiro, então eles são julgados. Se essas ações elas forem boas, o resultado será a vida eterna. Se forem ruins, a morte eterna, destruição eterna. Portanto, podemos concluir que não haverá uma ressurreição apenas para a condenação, pois isso, além de ilógico, é antibíblico, como vimos. João 5, 28 e 29 abrange um período de não apenas um dia, mas se trata do governo milenar de Jesus Cristo. Com respeito a Mateus 23,14, isso é um acréscimo. Na Bíblia Almeida Revisada encontra-se em colchetes, mostrando que não existe no texto grego original. O julgamento é mais severo no sentido de que tais pessoas não são simplesmente mortas e sepultadas. Essas pessoas elas vão para a Geena, da qual não existe ressurreição, conforme já vimos até aqui, em nenhum grau da intensidade do julgamento. Não tem como o inferno ser algo justo se a punição for a mesma para todos. Porém, a Bíblia traz fortes evidências de que o tormento será mais intenso para uns do que para outros, de acordo com o que foi feito em vida. Frases como esses receberão maior condenação, serão castigados mais severamente ou terão condenação mais severa, dão a entender que a condenação será mais rigorosa para aqueles que conhecem a verdade e não praticam, e para aqueles que tiveram mais oportunidades de arrependimento. Mas uma coisa é certa, o inferno é o lugar para todos aqueles que não seguem a Cristo nessa vida. O que nós, meros seres humanos, precisamos entender é que Deus é o Senhor do universo. Por que será que nós relutamos tanto em admitir que Deus é livre para fazer o que Ele bem entender? A grande pergunta é, e se Deus quiser? E se Deus decidiu glorificar o seu nome, trazendo salvação eterna, e decidiu mostrar o seu poder e a sua ira contra o pecado com a punição eterna? E se Deus decidiu fazer isso? Você se recusaria a acreditar nele? Você recusaria a salvação eterna porque não acha justo? Somos nós que definimos o que Deus pode ou não fazer? Como pode a criatura questionar o Criador? Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? E se o inferno é algo incompreensível para nós, Deus fez algo ainda mais incompreensível. Ele enviou seu único filho, que deixou a sua glória, para nascer e ser educado por seres que ele mesmo criou, para depois ser torturado, humilhado, perfurado nas mãos e nos pés, ter uma coroa de espinho cravada na cabeça e morrer sem ter culpa alguma. Você daria o seu filho para salvar qualquer pessoa que fosse? Não, né? Pois é, Deus fez isso, assim como tudo que ele descreveu nas Escrituras, e fará tudo aquilo que as Escrituras ensinam, inclusive sobre o inferno. Por que será que Jesus usou palavras tão duras e assustadoras em relação ao inferno? A resposta é simples, por amor. Jesus conhece profundamente a realidade do inferno. E ele disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A realidade do inferno torna ainda mais magnífico o perdão de Deus estabelecido na cruz, pois revela sua profunda ira contra o pecado e a extraordinária graça da cruz. A eternidade do inferno expõe a gravidade do nosso pecado e revela claramente o favor imerecido de Deus sobre nós. Mostra que Jesus Cristo escolheu livremente suportar a ira que eu merecia para que eu pudesse ficar longe desse lugar e pudesse experimentar a vida na presença de Deus. Esse amor é indescritível. Vai na Bíblia, fica por aqui. Pense na seguinte ilustração. Você tem um filho que você ama muito. E ele foi preso por ter feito coisas horríveis, que nenhum ser humano poderia ser capaz de fazer. O juiz então chega para você e lhe diz: seu filho já está condenado. No julgamento ele foi condenado. Mas nós abriremos uma exceção para você. Você, como pai, poderá escolher qual será o destino do seu filho.
A opção número 1 é uma injeção letal. Seu filho receberá uma injeção e ele pagará com a vida. E ele morrerá. E a opção número 2 é a seguinte: você verá seu filho todos os dias, mas seu filho será torturado todos os dias. Você verá seu filho numa TV que nós filmaremos ele sendo torturado dia e noite enquanto ele respirar. Dia e noite ele vai ser torturado. Nós queimaremos o seu filho, nós espancaremos seu filho, nós faremos todas as coisas possíveis com seu filho para ele pagar pelos erros que ele fez. Por toda a vida dele ele vai ser atormentado por nós. Nós vamos fazer da vida dele a pior coisa possível para que ele possa se arrepender do que ele fez. E você, pai, você vai ver isso todos os dias até ele morrer. Então qual a opção você vai escolher? E você? Qual a opção você escolheria? A número 1 ou a número 2? Bem, medite nisso, assista o vídeo várias vezes e escolha a sua opção. Só que nunca se esqueça que a opção número 2 não vem do Deus verdadeiro.